Deus não precisa do seu dinheiro. Nós sim. Então seja generoso, seja grato, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. E a gente tem muito a agradecer a Ele, como o Conrado falou. Então faz isso com o teu coração, querido. Hugo, eu estou trabalhando tem pouco tempo. Eu não estou com dinheiro, muito dinheiro, eu não estou pedindo muito. Eu estou pedindo aquilo que você pode, aquilo que você se propõe. Hugo, eu ainda não trabalho, eu estou vivendo um momento meio apertado. O que você puder, querido. Porque eu sei que a gente aqui, entre nós, mesmo no momento apertado, a gente come hambúrguer, a gente paga o cachorro quente, a gente, enfim, faz um monte de coisa. Então você pode nos ajudar, você pode contribuir. Não deixe se dar desculpa para esse momento, de verdade. E faça isso diante de Deus. Davi, senta ali do lado da tia Luana, fazendo favor. Obrigado. Então, faça isso com gratidão, com alegria e com seu coração voltado para Deus. Porque Deus recebe o teu coração nessa hora, através disso que você coloca nesse envelope. E eu quero orar, como sempre faço, pela tua vida. E se você tem um pedido no teu coração direcionado para essa área da tua vida financeira, profissional, enfim, peça a Deus nessa hora, feche seus olhos e queria orar por você. Paizinho, eu te agradeço nessa noite por cada vida aqui, Pai, pela tua igreja reunida nesse lugar, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor cuida da gente. Obrigado por cada vida que está ofertando nessa noite. Gera no coração dos seus filhos e filhas que fazem parte da comunidade Sal e Luz o comprometimento, Deus, nessa área, na área financeira. Deus, nós colocamos nossa vida como igreja diante de Ti, porque a gente confia no Senhor. A nossa confiança não está no dinheiro, a nossa confiança não está no recurso, a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus, e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. São 2 anos quase, Deus, reunidos nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por cada aluguel pago, por cada luz, por cada internet, por cada família abençoada, através da mensagem do Evangelho que daqui sai. Obrigado por cada vida que chega aqui às vezes triste e sai daqui com um pouco mais de esperança para a vida. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado porque aqui, Deus, nós temos obedecido a Tua voz de ir e indo pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus, nos ajuda a continuar, Deus, nos dá força nos dias maus, nos dias que deixa a gente triste com as coisas, Senhor, nos ajuda a continuar, Pai. Obrigado por cada vida aqui comprometida, obrigado por Teus filhos e filhas. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Só você passar o envelopezinho para o lado. Essa semana tá tudo normal, galera. Terça-feira a gente tem um reforço. Não é isso? Reforço escolar na terça-feira. Venha participar. 7h30. Tá? Quinta-feira nós temos Muay Thai. São 6h30 para os mais novos e 7h30 para os mais velhos. Sexta-feira nós temos o jiu-jitsu. Essa sexta nós não tivemos. Tivemos o cinema, foi muito legal. Deu pelo menos aqui umas 25 crianças, pré-adolescentes. Deu uma garotada aqui, chegou um pouquinho atrasado. Mas foi bem legal, mesmo pipoca, fizemos um momento de comunhão, vimos o Todo-Poderoso, filme novo, né? Mas foi muito legal, foi muito divertido. Eu ficava rindo sozinho, eu e Jéssica aí atrás, nenhuma criança ria, mas a gente ficava rindo pra caramba com o filme, mas foi muito bacana, foi bem legal. Né? Hoje a gente tentou jogar uma bola, eu, Gabriel e o Lucas, esperamos pelos demais, mas não foram, apareceram. Aí depois o Cauã aparece do nada, Hugo, lá no morro, assim, então eu tô chegando. Falei, pô, agora a gente já jogou bola, já meteu umas 3 canetas no Gabriel, não dá nem pra... Mas foi legal, deu pra suar, deu pra brincar um cadinho. Provavelmente no domingo que vem a gente vai jogar bola de novo. Quem não chegar atrasado vai jogar, quem não chegar não vai jogar. Né? Então é isso. Gente, queria chamar as crianças aqui. Hoje quem tá com os pequeninos, tia Luana... Vem cá, por favor, os pequeninos e os pré-adolescentes vão ficar
ficar com a tia hoje também. Eles sempre pedem, então como a gente está intercalando, a Jéssica hoje está passando mal. Vocês iam lá para casa, mas a Jéssica está em casa, tadinha, passando mal. Estejam orando por ela. A gente está achando que é bem que ela está. A gente vai ao médico daqui a pouco. Vamos orar por eles. E a Luana vai estar ministrando a palavra para eles, a linguagem deles, e vai ser, tenho certeza, bem legal. Alguém quer orar de vocês mesmo? Mariana. Mariana vai orar. Ora? Não? Quer orar, não? Alguém? Não? Eu achei que ele ia orar. Chido, né, rapaz? Chido, né? Vamos orar então. Quer orar, Joana? Não? Sem microfone, pode ser sem microfone. Não? Então tá bom. Então vamos orar, fecha os olhos, criança. Pré-adolescente, fecha os olhos para a gente orar por vocês. Paizinho, nós te agradecemos, Deus, por cada vida desses aqui que estão com a gente, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós amamos, Deus, eles com o teu amor, Senhor. Obrigado porque eles vieram hoje. Obrigado porque eles estão aqui com a gente, quando poderiam estar em qualquer outro lugar, Senhor. Deus abençoe o coraçãozinho deles, Pai. Que eles cresçam na tua presença, Senhor. Que essa seja uma noite importante para a vida deles, para a jornada deles, Pai. Eu oro assim te agradecendo, Pai. Pegando a vida da Luana nas tuas mãos, que estará com eles nesse momento, ensinando, aprendendo, compartilhando da vida. Deus, que realmente aqui, Deus, possa frutificar, Senhor. Frutificar o que a gente pede. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos aprender, Davi. Tá bom, Mariana. A próxima é a hora. Como é que vai ser daí? A barriguinha está aparecendo. Gente, boa de Deus. É isso, anúncios dados. Como vocês estão? Todo mundo bem? Sextou na sexta-feira. Sextão. Hoje eu trouxe uma Bíblia grande, cara. Tem um pouco para usar essa Bíblia. É difícil para abrir. Gente, tá funcionando aqui já dentro? Já. Tudo que eu falei, os anúncios. Você não falou muito tá bom, né? É bom que nós somos está ao vivo aí no Facebook. Quem tem celular que está com a internet? Levanta a mão assim. Levanta. Pega seu celular aí nessa hora. Fazendo favor. Foi igual que estou mandando. Só pega e fazendo favor no seu celular. Fazendo favor não parece uma ordem. Desculpa. Mas tá preto aqui, tio. Mas tá ao vivo. Tá ao vivo. Foi. Pega seu celular aí, vai lá na página da igreja, fazendo favor, no Facebook. Isso. Tá tendo uma live lá. Pode pegar seu nome, ó. Tá certo? Fica difícil. Vai lá, Jamão. Ah, tá aí? Isso. E compartilha. A gente faz a live aqui. Às vezes a nossa live dá um alcance aí de 300 pessoas, 300 visualizações e tal. E o nosso interesse não é ficar famoso, né? A gente não é artista. O nosso interesse é propagar a mensagem do Evangelho que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, tem nos dado de graça. Então, de graça, a gente tem compartilhado isso com muita graça de Deus e misericórdia. Então eu queria que você compartilhasse, fosse lá na página da igreja, está rolando uma live, você vai lá, compartilhar. E você vai compartilhar no seu feed diretamente para os seus amigos, seus 1.000 e tantos amigos, 2.500 amigos que você tem aí. Compartilha e deixa Deus te usar. Amém? Deixa eu beber uma água. Enquanto isso, você pode abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2.
Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quero pedir a você de coração que você fique aqui comigo nessa noite. Falo isso algumas vezes que vou pregar, algumas vezes que vou compartilhar a palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente está num lugar e a gente não está ao mesmo tempo, né? Parece meio papo de maluco isso, mas não é. Então eu sei que você tem que fazer alguma coisa daqui a pouco. Eu sei que você tem que fazer alguma coisa amanhã. Eu sei que você está empolgadíssimo para que comece a sua segunda-feira e você vá para o seu trabalho. Amém, igreja? Está todo mundo aí empolgado para ir para o trabalho na segunda-feira, né? Então assim, mas não precisa pensar nisso agora. Agora eu gostaria de todo o meu coração que você voltasse a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos para aquilo que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, né? Eu não vou ser longo, mas eu peço você toda atenção. Se você puder segurar esses 30 minutinhos, 40 minutos no máximo que eu vou estar compartilhando para você, não sair, não ir no banheiro, não ficar andando, nada disso, eu te agradeço, tá? Se você não conseguir segurar, vá no banheiro, gente, tá? Só estou falando para você ter atenção e tudo mais. Tá bom, pessoal? Eu quero ler com vocês a carta de Paulo, Colossenses, capítulo 2. Algo que eu estava pensando hoje, e foi hoje mesmo, confesso para vocês que foi bem difícil. Eu comecei a semana pensando em algo, Milena, para compartilhar aqui no domingo, né? A gente que prega, a gente está sempre pensando em algo, e a gente vai fazendo as meditações, os devocionais, vai lendo a escritura diariamente, a gente vai pensando em um monte de coisa. E eu comecei a semana pensando em algo, e durante a semana aquilo foi tudo mudando, e eu confesso que chegou até a noite, me bateu um pouquinho de desespero, porque eu não sabia o que eu ia falar, eu não tinha, assim, caramba, sabe aquela coisa assim, pô, vou falar isso aqui, vou compartilhar isso com a galera, isso está no meu coração, não tinha. E aí o que você faz, né, Jago? Pô, o que você faz? Você vai orar, né? Você vai falar, Deus, dá aquela moral aí, né? Dá uma força, dá uma luz, né? A gente pede, hoje até eu vou tomar café, gente, porque tá meio puxado. E aí hoje à tarde mesmo, eu estava lendo essa carta de Paulo, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu creio que foi Deus, então por isso eu falo Deus. Se você não quiser acreditar que foi Deus, não tem problema, tá? Mas eu costumo dizer dessa forma. Eu fui direcionado para falar com vocês a respeito de Jesus. A gente sempre fala aqui na igreja que a gente quer pregar o Evangelho, quer pregar Jesus, e quer ensinar, e quer apontar para o Cristo. E é isso que a gente vem fazendo aqui. Como eu orei ao longo já são 2 anos reunindo, né? E são mais de 2 anos reunindo, na verdade, desde lá de casa. E vamos fazer 2 anos que a gente está nesse local aqui, né? E graças a Deus, Deus tem sustentado a gente e tem nos enviado, tem nos chamado, tem nos direcionado. E a gente vem falando muito de Jesus, né? E nessa noite eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Eu quero falar sobre Jesus. Por que você quer falar sobre Jesus? Por que isso está no seu coração? Vou falar para você. Deixa eu queimar minha boca aqui primeiro. Tá quente, né? E por quê? Eu pergunto para algumas pessoas, já fez essa experiência? Se você não fez, eu vou fazer com você aqui agora. Jesus, certa vez, ele chega para os discípulos e ele faz um censo, ele faz uma enquete lá dele. Ele fala assim, galera, o que estão falando por aí que eu sou? Quem lembra desse episódio aí da Escritura? Aí os discípulos começam a responder. Uns dizem que você é Jeremias, outros profetas, João Batista. Tá. Aí Jesus para aquela pergunta primeira e ele faz a segunda. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta a voz ou a mão e fala, opa, recebi aqui agora. Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para aí. Eu não sei se você já parou para se perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?
Será que Jesus é alguém de quem as pessoas estão falando por aí para você até hoje? Eu, quando entendi essa porção da Escritura e Deus caiu a ficha no meu coração, eu comecei a conversar com algumas pessoas. Porque eu vi que eu sabia muito da religião, eu sabia muito, Cíntia, de Moisés, de Elias, dos profetas, de Abraão ou José. História de José eu sabia, assim, uma coisa, eu podia narrar aqui para você e ia ficar aquele negócio bonito. Eu sabia muito, George, de avivamentos, avivamento da Rua Azusa, John Wesley, Charles Finney. Eu sabia o nome dos heróis da fé, tem um livro escrito chamado Heróis da Fé. Rapaz, eu sabia o nome dos caras, as histórias, o cara que foi pregar os índios. Cara, sabia muito. Mas eu percebi em dado momento da minha jornada cristã que eu sabia muito pouco de quem era Jesus. E talvez se você nesse momento de reflexão comigo parar para pensar, se Jesus viesse, ou se alguém perguntasse para você, quem é Jesus para você? Porque essa é a pergunta de Jesus já, para os discípulos. Quem que estão dizendo por aí que eu sou? E beleza, eles sabiam quem estavam dizendo por aí que ele era. E talvez essa informação você tenha. Cara, estão dizendo por aí que Jesus é o Messias, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Beleza. Mas Jesus para naquele momento e fala, e vocês? E Conrado, eu fico pensando, por quê, né? Por que ele pergunta, e vocês? Por que vocês? Porque vocês estão andando comigo. Porque vocês largaram tudo para me seguir. Porque vocês caminham comigo mais de perto, porque vocês dormem comigo, acordam comigo, porque vocês veem os sinais que eu faço, porque vocês ouvem o que eu ensino, porque vocês estão comigo, porque vocês são meus seguidores, vocês são meus aprendizes, vocês são aqueles que eu chamei. E aí eu pergunto, e você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A sua experiência. Quem é Jesus para você? O que você pode falar de Jesus? O que você pode manifestar? O que você pode expressar? O que você pode externar de quem é Jesus? A gente vive num tempo de muitas vozes. A gente vive num tempo de muito conhecimento. Eu tenho dito que a gente não está mais na era do conhecimento, gente. Não é quem detém o conhecimento que tem o poder, como há pouco tempo atrás a gente falava, porque todos têm o conhecimento hoje, basta buscar. Sim ou não, gente? A gente tem aqui hoje na igreja universitários, a gente tem aqui autônomos, a gente tem aqui empregados, a gente tem aqui todo tipo de pessoas que já cursaram cursos, faculdades. Sim ou sim? Não tem aqui entre a gente hoje? Sim. Mas se você parar para ver muito o que você aprendeu lá no curso, lá na história, lá na faculdade, a gente tem hoje acesso à informação. A gente não está mais nessa era, ouso eu dizer. A gente está de verdade no tempo da ação, da prática. Quem pratica o conhecimento que tem, sim, esse detém o poder. Porque muitos sabem discursar, muitos sabem dizer. A gente está num tempo, se você for no YouTube aí agora, você vai achar tantas mensagens maravilhosas sobre o Evangelho, você vai achar tanta coisa boa. Se você quiser ficar em casa vendo agora um pastor top das galáxias lá de longe, você vai ter acesso a cultos como esse, que são transmitidos como nós são transmitidos aqui. E da sua casa, do conforto, você pode estar aprendendo, se alimentando e aquela coisa toda. A informação está aí, a gente tem a Bíblia, a gente tem muitos e muitos comentários bíblicos de pessoas que pararam para estudar e para ir a fundo e dar tudo mastigado para você e para mim, para que a gente aprenda e para que a gente aplique os conhecimentos que a Escritura nos traz. Por quê? Porque de fato aquilo que Jesus ensina não é teoria. Jesus é o cara pouco da teoria, se você parar para ver. Jesus é o cara que está pouco, de verdade. Não é que ele não está preocupado em ensinar. Tanto que ele passou boa parte do tempo ensinando. Mas o ensino de Jesus era prático. O ensino de Jesus era prático. Era como se vive, era como se faz, era como se realizava, era como se portava, era como você devia agir. Não era apenas o que você devia saber.
Jesus gastou pouco tempo esmiuçando essas coisas e trazendo muito mais para o campo da prática, da existência. E aí eu estava pensando sobre isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus? Quem você experimentou? Quem é Jesus para o seu coração? Será que Jesus ainda é alguém que você conhece daquilo que você ouviu falar? Será que Jesus ainda é alguém que você só sabe quem Ele é por aquilo que andam dizendo por aí? O que você está experimentando com Jesus? E aí, pensando nisso que eu estou compartilhando com vocês, hoje à tarde, eu me lembrei dessa carta do apóstolo Paulo que eu amo, que existem profundidades nessas escrituras aqui, no que ele disse para essa igreja que estava em Colossos. E eu quero compartilhar isso com vocês nessa hora. E quero ler essa porção da escritura junto com vocês, refletindo nisso que eu acabei de dizer sobre quem é Jesus. E com o meu desejo de compartilhar um pouquinho de quem Jesus é. Tá bom? Então vamos ler comigo o capítulo 2 de Colossenses, do versículo 1 em diante. Ele está dizendo assim, Paulo que escreve, tá ok? Ele diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, que era perto, tá bom? Colossos e Laodiceia era perto. Por isso, ele faz questão de recitar Laodiceia. Os historiadores dizem que é pelo seguinte, é porque ele desejava que essa carta também chegasse aos irmãos de Laodiceia. Era desejo de Paulo que essa carta não ficasse parada em Colossos, que ela também chegasse a eles, porque o que ele iria dizer também era para eles. Tá ok? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, tracinho, Cristo. Então, conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Ok? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Até aí. Que Deus ilumine o nosso entendimento nessa hora. Paulo está combatendo aqui um problema que está acontecendo com aqueles irmãos, um problema que era o das heresias, um problema que era o dos falsos ensinamentos. É o que Paulo está combatendo ali naquela hora. Aqueles irmãos estavam vivendo um momento onde eles estavam sendo enganados por filosofias. Parece, Ariel, que Paulo está desconsiderando algum tipo de filosofia. E não, a filosofia que é o pensamento humano não é para ser desconsiderado. Só que ele não é para ser colocado no centro. E o que estava acontecendo ali era que os irmãos estavam sendo enganados por homens de tradição, de conhecimento, de estudo, que estavam colocando no centro o conhecimento humano, buscado pelo homem, o estudo próprio, a ciência, estava sendo colocada no centro. E por isso, eles estavam sendo enganados, porque eles estavam sendo persuadidos por essas filosofias que nasciam entre eles.
E Paulo ele alerta, porque Cristo estava deixando de ser o centro do conhecimento dele. E isso foi muito legal, por quê? Porque a gente vê, exatamente trazendo para o nosso dia de hoje, um problema como esse. E eu quero ler para você algo que eu anotei aqui algumas coisas, marquei, e quero falar para vocês dentro disso. O problema que Paulo estava combatendo na igreja de Colossos era semelhante ao gnosticismo. Alguém já ouviu falar essa palavra? Gnosticismo, ok? Esse termo ele vem do grego, gnosticismo, tá? Que significa, que quer dizer conhecimento. É um ensino contrário à doutrina bíblica. Esse era o ensino que Paulo estava combatendo, que se baseava no conhecimento, na busca do conhecimento pelo conhecimento, tá ok? Como se isso fosse suficiente. E Paulo ele começa a combater isso. E ele começa a combater, por quê? Porque isso estava desviando aqueles irmãos da essência do cristianismo, daquilo que era a vontade de Cristo e daquele ensinamento que Paulo havia deixado para aqueles irmãos. Então Paulo escreve essa carta falando, calma aí, presta atenção, vocês estão vivendo um tempo de busca de conhecimento, é muito conhecimento daqui, conhecimento dali, então tem os caras se aproveitando disso para dizer que o que vocês aprenderam sobre o Cristo não é suficiente. E aí Paulo começa a dizer, primeiro que ele diz, ele insiste, ele disse que o problema era que o conhecimento secreto importante estava escondido da maioria dos crentes. Paulo, porém, disse que Cristo fornece todo o conhecimento que precisamos. Olha que interessante isso, querido. Paulo está dizendo que existia uma galera, Jarbe, ali, que eles se aproveitavam de dizer, George, que existia um conhecimento secreto. Existia algo que eles precisavam buscar, e que isso que eles precisavam buscar estava oculto, demandava muito estudo, muito tempo de meditação, muito estudo, muito isso, muito aquilo. E quando eu li esse comentário e decidi trazer isso para compartilhar com vocês, isso mexeu comigo, Cíntia, sabe por quê? A gente vive num tempo das modinhas evangélicas, a gente vive num tempo das modinhas dos crentes, sim ou sim? Não é? Eu estava falando com um amigo esses dias atrás que essas modas duram, dona Célia, 5 anos, máximo. E olha que eu passei tempo suficiente para ver isso acontecer. São 20 anos, quase, de caminhada cristã, desde o momento que eu me entreguei a Cristo e comecei a ter esse momento de experiência evangélica cristã, de comunidade de fé, de igreja, de reunir, de estar junto com gente. Nessa jornada, eu vi várias ondas. Várias ondas de quê? A moda agora é isso, aí passa um tempo, aquele negócio vai e passa. Aquele negócio vai e acaba. Sabe o que eu pensei, Conrado, quando eu li esse comentário? E que é exatamente isso. Todas essas modas, esse modismo evangélico, ele é baseado, sabe em quê? Em um conhecimento secreto. Em algo que alguém que está aqui na frente no púlpito tem para te dar e que você não tem. Olha que loucura. Doido isso, né? Mas é. Talvez você está acostumado, talvez você curtiria muito mais um culto numa igreja como essa, que te traz algo novo, um mistério de Deus. A gente não quer dar mistério de Deus aqui para você. Se isso é o que você busca, você está completamente no lugar errado. E você que assiste a gente, nem venha aqui, se esse é teu coração. Porque a gente não está aqui para dar mistério de Deus, para te trazer uma sacada de Deus. Agora eu estou com um insight aqui agora que vai tocar teu coração, vai ser uma palavra de efeito, que você vai ficar pensando nisso aí. Não, não é isso não. A gente quer pregar o mistério de Deus, a saber, Cristo, que Paulo disse aqui. Só que Paulo está dizendo que esses caras eles se escondiam atrás de um conhecimento que era secreto e que os caras tinham que focar naquilo para aprender. E só quando eles aprendessem esse conhecimento que eles estariam plenos, suficientes, teriam evoluído. Mas o que Paulo está combatendo aqui é justamente isso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente isso. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a igreja.
Nós não precisamos inventar moda, nós não precisamos criar nada, nós não precisamos enfeitar nada, nós não precisamos mais plenos, suficientes, teriam evoluído. Mas não precisa de nada. Se Cristo deixar de ser suficiente, a gente fecha a porta da igreja, porque para nada mais ela serve. A gente só está aqui para apontar para o Cristo, a gente só está aqui para ensinar sobre o Cristo, a gente só está aqui para manifestar o Cristo. Simples assim. E o que Paulo está combatendo nessa igreja, que ele diz para Laodiceia, cara, tem uns caras aí falando de filosofia, usando os argumentos bonitos com vocês. Cara, tome cuidado com esses caras. E eu quero dizer isso para nós hoje, igreja. Tome cuidado. Tome cuidado. Tem muita coisa se vestindo de piedade hoje no nosso tempo, dizendo do Cristo, dizendo do Pai, dizendo de Deus, mas é só máscara, vestida para te fazer depender. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se você estiver numa igreja que te faz depender dela, você está no lugar errado, cara. Se você estiver caminhando com um pastor que te faz depender dele, cara, para a caminhada de fé, você está errado, cara, não é isso. O pastor é um ser humano como você que está aqui, usado por Deus, chamado por Deus, para cuidar da sua vida, para te instruir, para te ensinar, mas para caminhar junto com você. Não é alguém sobre você, não é alguém acima de você. Se isso é ensinado em qualquer lugar, isso não é evangelho. Não tem ninguém com um segredo que você não possa saber. Não tem, querido. Não tem ninguém, não tem ninguém com algo sobrenatural. Cara, eu preciso ir lá, eu preciso beber daquela fonte, a fonte é Jesus. E Ele está acessível a todos os homens. Ele não se fez acessível a uns e a outros não. Ele se fez acessível a todos os homens. Você pode acessá-lo no seu dia a dia. Você pode acessá-lo na tua casa, no teu trabalho. Você pode acessá-lo onde você estiver. E é isso que Paulo está combatendo, porque tinha os caras que se colocavam no pedestal e falavam: olha, eu tenho algo para vocês, eu tenho uma revelação para vocês, eu digo para vocês em nome de Jesus, eu só tenho Cristo para vocês. E se isso não for suficiente, cara, você vai vir aqui e vai achar esse culto chato, porque o que eu quero pregar aqui é o meu Jesus, aquele que me encontrou, aquele que me capturou, aquele que laçou meu coração e nunca mais fez eu ser o mesmo, aquele que mudou a minha história completamente, aquele que mudou a minha essência, aquele que me fez ser uma nova criatura. E é dele que eu quero compartilhar com vocês hoje, domingo que vem, no outro domingo, daqui 5 anos, daqui 10 anos eu vou estar pregando o mesmo Cristo, repetindo a mesma coisa, porque isso é o Evangelho. Ele não inventou nada novo, ele deixou isso para nós. E essa é a primeira coisa que Paulo está dizendo. Então tomem cuidado. A segunda coisa é que ele diz que esses caras lá, eles ensinavam que o corpo era maligno. E Paulo se opôs a isso, dizendo que o próprio Deus viveu em um corpo, isto é, ele estava encarnado. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Esses caras lá que estavam ensinando outras coisas, estavam dizendo que o corpo era maligno, que o corpo não prestava para nada, é como se o corpo fosse só algo passageiro. E é passageiro? É. Mas não presta para nada, gente? Quer dizer que então está tudo bem. O que você faz com o seu corpo, está tudo legal. Esse cara estava dizendo: olha, não é não. O próprio Cristo, eles não acreditavam, Conrado, que Cristo tinha vindo mesmo. E era isso que estava batendo contra. Eles acreditavam que Cristo era uma energia, uma ilusão, um fantasma, não era um corpo. E Paulo combate isso, porque Cristo, que é Deus, e isso é importante a gente dizer. Quando Paulo diz aqui em Colossenses, quando ele fala assim, eu terminei dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo está fazendo uma ênfase, ele está enfatizando que corporalmente, não era que Cristo não era homem, que ele era só divino, que ele era só Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. E Cristo não é, Cristo aqui, Deus está lá no céu e o Espírito Santo está soprando. Não é isso não, querido.
Pai, Filho e Espírito Santo são linguagens. Para nossa compreensão, é só um Deus. Senão a gente serve a mais de um Deus. É Deus Filho, é Deus Pai, é Deus Espírito Santo. Não, hoje eu vou orar para o Deus Espírito Santo. Né? Não, amanhã eu oro para o Deus Pai, porque eu estou mais bem, né? Então eu vou falar com o meu papai. Não, eu vou falar com Deus Filho hoje, porque ele é meu mediador, estou precisando pedir perdão pelos pecados. Não, querido. É um só Deus. E em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Corporalmente, e eu acho incrível que Paulo faz questão de dizer isso, porque existia um grande engano sendo ensinado com raiva. E Paulo faz questão de combater e fala: não, Cristo, Deus estava encarnado em Cristo, Deus estava em Cristo, Deus era Cristo, Deus é Jesus, homem. É isso que Paulo está dizendo. Porque o que aqueles caras estavam dizendo é o seguinte: olha, a carne é maligna, então Deus não veio em Cristo. Não é possível, porque a carne é maligna. E o terceiro ponto que ele combate é o seguinte: ele argumentava que Cristo só parecia, eles argumentavam, né, que Cristo só parecia ser humano, mas não era. Paulo insistia que Jesus era completamente humano e completamente Deus, que foi o que eu disse. O gnosticismo se tornou atraente no segundo século, até mesmo nos dias de Paulo. Essas ideias pareciam atraentes para muitos, e a exposição de tais ensinamentos poderia facilmente seduzir uma igreja que não conhecesse bem a Cristo. Hoje, ensinos semelhantes ainda trazem problemas significativos para muitos na igreja. Combatemos as heresias e nos tornamos completamente familiarizados com a palavra de Deus por meio do estudo particular e do ensino sadio da Bíblia Sagrada. Olha só, Paulo pega esses 3 pontos que estão acontecendo lá e ele combate isso. E quando eu me lembrei desse texto, eu me lembrei de um estudo que eu fiz alguns anos atrás. Por quê? No meu coração soltou o desejo de falar de Cristo para vocês. E o que Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos é o seguinte: olha, galera, vocês só precisam de Cristo. Porque Cristo é o mistério de Deus. Não tem outro mistério. Paulo está detonando todo o ensinamento desses caras. E a gente precisa detonar isso no nosso tempo. Primeiro em nós. A gente não pode aceitar nenhum outro tipo de ensinamento que não seja Cristo, querido. Então, ainda que a pessoa seja gente boa, ainda que aquele pastor que tu gosta lá do YouTube seja um cara legal, deixa eu falar uma coisa para você: se ele está indo na contramão do que Cristo ensina e daquilo que a gente aprende no Evangelho, cara, calma aí, velho. Não absorve isso. O que eu mais vejo é gente bem intencionada se perdendo pelo caminho, querido. O que eu mais vejo é gente com boa intenção se perdendo pelo caminho. Calma aí. Não é boa intenção que a gente precisa ter Cristo no centro. A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa conhecer a Jesus. E Paulo ele vai dizendo: como que eu faço para combater essas heresias? E aí eu quero trazer isso para nós hoje como igreja, porque a gente vive num tempo onde de fato existem muitos ensinamentos, onde existem muitas vozes, onde tem muita gente falando, blá blá blá, e falando que é evangelho, falando que é isso, que é aquilo. Mas aí eu te desafio a colocar assim com Cristo. Foi assim que eu aprendi a fazer. Eu comecei a comparar. Aí, cara, vamos lá, eu vou citar algumas coisas para vocês e vocês vão usando a mente de vocês nessa hora e deixando o Espírito de Deus clarear isso no teu coração. Porque enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus ele vai clareando no teu coração. A palavra é dele. Deixa isso iluminar no seu entendimento. Quantas vezes você ouviu na igreja que você tinha que ser submisso ao seu pastor? Cegamente. Quantas vezes você ouviu que você tinha que ser submisso já? Já. Tem que ser submisso,
Isso tira Cristo, querido, do centro. Porque o ser humano se perde. Tem um ditado que diz: dá poder ao homem e você vai conhecer a verdade que ele é. Quantos amigos você tem que viraram policial? Tem algum? Mudou ou não mudou, querido? Se não todos, a maioria. Dá poder ao homem. Quantos amigos que eram pobres ficaram ricos? Mudou ou não mudou, querido? Dá poder ao homem, você sabe como ele é. Enquanto está na sarjeta, irmão, está ruim, é humilde, pede ajuda. Mas quando a coisa acontece, acabou. E é o que acontece na maior parte das igrejas. O pastor é o cara. O pastor é a autoridade. Quantas vezes você aprendeu que você tinha que dar o dízimo? Me mostra, querido, base bíblica. Os que gostam de provar biblicamente qualquer coisa, aonde o dízimo é verdade no Novo Testamento, é prática no Novo Testamento. Me mostra onde o formato de igreja do qual a gente faz parte é verdade no Novo Testamento. Querido, a gente precisa acordar. É nesse tempo que a gente vive. Onde os caras estão fazendo, cara, carreira. Carreira. Eu estou abrindo meu Instagram, Ariel, agora, e tem um monte de pastor lá vendendo curso de pastorear, de igreja digital. Mano, me perdoa, cara. Me perdoa, a gente tem que usar todas as ferramentas para explanar o evangelho pelos 4 cantos do mundo, mas me perdoa, os caras só querem dinheiro. Coach evangélico, coach de pastores. Tenho nada contra coach, gosto de desenvolvimento pessoal, mas o inferno com isso. Isso não é do evangelho. Isso não é do evangelho. Jesus não deu aula de liderança, querido. A gente precisa disso. Organizações precisam disso. O evangelho não, querido. O evangelho não está aí para ser contabilizado. Quantos membros tem, quantos eu alcanço. Ah, vamos fazer o evangelismo ontem, ganhamos 108 almas para Jesus. Como que você sabe? Você ganhou? Ah, porque preencheu lá, levantou a mão e falou que aceitava Jesus. Pô, legal, tem, eu aceito. O cara vai lá na frente e fala: olha, se você não aceitar, você vai para o inferno. O inferno é um lugar ruim. Você vai ficar levando chicotado do diabo, tem fogo, é ranger de dente. Quem aqui não aceitaria? Quem vai falar: quero ir para o inferno mesmo, quero levar chicotado, eu gosto. Mano, o cara pode estar doidão na rua. Eu quero essa parada aí, esse ano é melhor. Tem rua de ouro, né? A gente voa, Dragon Ball purinho, mano. Tava sempre imaginando isso, velho. Né? Céu, para a gente voar e estar no lugar. Quem te viaja nessas paradas, né, cara? Meu Deus do céu. Acho que esse café te chama uma coisa. Mas assim, quantos ensinamentos a gente vê hoje para controlar as pessoas? Eu postei algo hoje no Facebook, quem viu? Uma frasezinha pequenininha. Eu estava vindo do futebol e pensando em algumas coisas, conversando com as crianças, eu falei: cara, tem que postar. Sabe por que às vezes eu posto rápido? Porque senão eu esqueço o que eu pensei. E às vezes eu postar é o lugar onde eu vou lá e vou olhar e lembro, né? É o meu feed ali, não estou postando para ninguém, não é indireto, não é nada. É apenas algo que saltou no meu coração. O evangelho, que não gera responsabilidade e compromisso com o próximo, é só desculpa de não religioso. Pessoas que se dizem não religiosas. Você já viu um monte de gente, eu faço questão de falar isso nessa noite. Aí a gente veio desse tempo, da submissão, do dízimo, e agora isso está mudando, né? Agora a vibe está se tornando outra. Agora está na época, eu vou quando eu quero. Eu senti vontade de ir na igreja, eu senti vontade de ir no culto, eu senti vontade de fazer, então eu falo: hoje eu não estou afim, eu não vou, não estou afim, eu não vou.
sentir no coração. A gente está nesse tempo onde a gente está em liberdade. Não, Cristo me fez livre, e fez mesmo, querido. Eu escolho, sim, você escolhe, eu não escolho por você. Mas o evangelho que você aprende, se ele não te compromete com pessoas, se não te responsabiliza por pessoas, desculpa, querido, isso aí é só uma desculpa sua, para se dizer não religioso, mas você está se tornando pior do que o religioso. Em todo tempo, olhando para Jesus, Carol, o evangelho ele disciplina a gente. O evangelho não deixa a gente solto igual pipa voada, não. Eu era pipa voada. Depois eu vou ver esse louvor, mano. Não, olha lá, muito maneiro, velho. Esse louvor, depois eu vou botar aqui no final pra gente ouvir. Eu era pipa voada. Depois eu vou ver esse louvor. E os caras ficam igual pipa voada, velho. Eu estou por aí, eu vou para lá, eu vou para cá, e seja o que Deus quiser, e a minha vida é assim, porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde vai. Os caras usam até texto bíblico para justificar a falta de responsabilidade e a falta de comprometimento que tem. Me desculpa, querido, isso não é o Evangelho. O Evangelho me compromete com você. O Evangelho me faz ter prazer em estar aqui nessa noite compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado comigo, para que de alguma maneira te edifique e faça você sair daqui para viver uma semana de uma forma diferente, que faça você ser uma pessoa diferente, que faça você amar mais, se relacionar mais. A gente tem aprendido aqui que igreja e viver o Evangelho é relacionamento. Eu não vivo o Evangelho sozinho, isolado no meu quarto, numa bolha que eu crio para mim, jogando no videogame e nenhum problema me atinge. Não, eu vivo o Evangelho no chão da vida, encarando os problemas, os desafios da existência e olhando para o outro. Porque essa galera que fala, não tem problema, pode isso, pode aquilo, tem um monte de gente usando a graça como desculpa para fazer o que quer, querido. Eu conversava isso com a Ariel outro dia, tem um monte de gente perdida, se perdeu. A gente está no tempo da graça e não entendeu que a graça me responsabiliza. Que a graça ela não me chama a fazer o que eu quero, na hora que eu quero, a responder a vida da maneira que eu quero. O Evangelho me chama a um compromisso, a amor. E amor, querido, não é uma fantasia, não é uma coisa ilusória. Amar dói. Amar faz doer. Amar faz a gente chorar. Os caras estavam enganando essa galera. E Paulo falou, opa, para com isso. E eu estou trazendo essas coisas, contextualizando para a gente, para que você se sinta nesse lugar dessa igreja que Paulo escreve. E que essa carta chegue para mim e para você hoje e fale, opa, calma aí. Em Cristo, que é o mistério de Deus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cara, tudo que você precisa está em Cristo. Hugo, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que aprender. Tem. Claro que tem, querido. Claro que é bom. Tem um monte de gente que aprendeu, que recebeu coisas incríveis, que pesquisou, e você pode se alimentar disso. E deve. Mas em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, o que Paulo estava dizendo para esses irmãos, que eu digo para vocês aqui nessa noite? Em Jesus está tudo o que a gente precisa. Nele está tudo o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Ele é completo. Ele é suficiente para nós. E o que Paulo vai dizer? Busquem conhecer a Cristo. Busquem conhecer e experimentar dele. É isso que Paulo diz para mim e para você. Está tudo nele. Olhe para Cristo. Como que eu olho para Cristo, querido? Primeiro, a Escritura. Cristo está revelado aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João. Os evangelhos que narram a vida de Jesus revelam para nós o Cristo. A história da igreja. O que os apóstolos ensinaram, os ensinamentos, querido. Está aqui. Mas é só isso? É só ler? Não, é ler e aplicar. É ouvir e aplicar. O que adianta eu falar para você um monte de coisa aqui hoje, se você não aplicar nada? Eu poderia trazer uma mensagem de outra forma, muito mais pastoral que essa, talvez, para o seu dia a dia, você confiar em Deus. Enfim, um monte de coisa mais assim, pastoral mesmo, de cuidado para você. Mas eu quis trazer isso como
fundamento para nós, porque é isso que a gente está precisando. Porque tem um monte de gente entre nós se perdendo. Tem um monte de gente achando que, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, querido, vamos acordar. A gente vive num tempo onde a gente precisa desse alerta. São muitas vozes e a gente precisa olhar para Cristo. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Paulo continua dizendo que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus habita em Cristo. Deus está revelado em Cristo. O que a gente precisa é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo através da Escritura, através da experiência pessoal. É isso que a gente precisa para a nossa vida. Eu quero fechar essa noite dizendo para vocês: olhem para Jesus. Eu aprendi alguns anos atrás, quando esse texto que eu acabei de ler para vocês saltou no meu coração, e tem alguns anos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hugo, você falou que tem que ser prático, mas como que eu pratico isso? De uma maneira muito simples, querido. Como que eu pratico o que você está dizendo aí hoje? Simples, de verdade. É só você colocar Cristo e aquilo que você vê que não tem Cristo. Hugo, eu tenho que te obedecer cegamente como meu pastor, como seu pastor, não, como pastor da comunidade Sal e Luz, como seu pastor, se assim você entender. Porque tem um monte de gente que vem aqui na igreja que eu não sou pastor. Eu sou pastor da igreja, mas tem um monte de gente que eu não sou pastor. Porque não se deixa pastorear. Tem um monte de gente. E olha que a igreja não tem um monte de gente, mas tem um monte de gente. Não sei se é maioria, se é minoria. É luta, irmão. Davi fala: o Senhor é meu pastor. E quando que falta? Quando que falta? Quando? Quando o Senhor não é o pastor. Existe essa opção. Quando Deus é o seu pastor, quando o Senhor é o seu pastor, nada te falta. Até mesmo quando você sente falta. Porque você entende que a falta faz parte da caminhada. Mas o que eu digo para vocês aqui hoje, como pastor da comunidade Sal e Luz, é: fiquem alertas. Não se deixem levar pelo teu coração, porque enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Fiquem alertas. Quando esse texto saltou para mim, eu vinha dizendo, aconteceu uma coisa, Carol, no meu coração. Eu comecei a comparar tudo com Jesus. Eu comecei a olhar assim: cara, isso aqui já me falou que é assim, mas Jesus me falou que é assado. Já é meu amigo, meu irmão, companheiro de caminhada, mas eu fico com o que Cristo disse. Mas já vai parar de falar comigo, vai virar a cara para mim. Eu fico com o que Cristo disse. Minha mãe me ensinou assim. Esse foi o nível da profundidade que eu fui. E que eu me deixei tomar pelo Evangelho. Mas Jesus me falou que é assado. Mãe, desculpa. Eu te amo. Mas o meu Cristo me ensinou outra coisa. Nisso Jesus falou: eu vim trazer a espada. Nisso muitos se dividirão, pais e filhos. Por quê?
Porque quando o Evangelho entra, não tem como a luz e a treva ter comunhão. Algo, mas eu gosto de ser uma pessoa que não agrada, que não desagrada ninguém, querido, desculpa. Deixa o Evangelho te curar. Porque a primeira coisa que acontece quando Cristo entra em nós, quando a gente se torna um discípulo de Jesus, a opinião do outro só fica sendo opinião, creio. Não passa a ser mais nada. Diminui muito. Quando você sabe quem é em Cristo e quem Cristo é para você, acabou. Acabou aquela coisa de, cara, eu preciso aparecer ser para fulano para que ele me entenda como tal. Acabou, acabou. Agora eu sei quem eu sou filho de Deus e eu sei quem Ele é para mim. E aí não importa mais. Algo, então você faz o que você quer? Não. Só isso não te gera aquele peso de viver pelo que o outro pensa, de viver pelo que o outro acha. Eu quero deixar para vocês essa prática, hoje aqui nessa noite. Simples assim. Talvez não teria maneira de ser mais simples, né? Ah, mas eu aprendi a vida toda assim. É isso que Jesus ensina? Então, querido, segue o que Jesus ensina, porque é muito mais vantajoso para você. Ele é a vida que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. O meu desejo é que você se apaixone por Jesus e que Jesus torne-se o centro da sua vida novamente. De verdade. A gente passou o dia dos namorados e eu confesso que eu fiquei tentado aqui a falar sobre paixão hoje. Falar sobre ser apaixonado. E não ser apaixonado por Jesus apenas, mas pela vida. Ser uma pessoa apaixonada pela vida, essa mensagem fica para outro dia. Mas eu sou. Sou um cara apaixonado pela vida. Eu amo viver. Eu não acordo de manhã e falo, nossa, que vida difícil, que labuta, meu Deus. Todo dia assim, tem que levantar, não. Eu brinquei com vocês no início, eu amo a segunda-feira. Sempre, não hoje. Eu lembro que eu ia para retiro na minha adolescência e juventude, e o retiro estava sendo aquele momento bom, mas eu ficava doido que voltasse na semana, porque eu queria praticar aquilo que eu aprendi no retiro. Eu queria começar a viver aquilo, eu queria ir para a vida, eu queria viver, eu queria ser essa pessoa de Deus. Meu desejo é que hoje Cristo tome seu coração aqui nesse momento nosso, de tal maneira que você saia daqui apaixonado pela vida e olhando para Cristo, deixando Cristo no centro da sua vida, entendendo de uma vez por todas, Ele é tudo que a gente precisa. Para a nossa igreja aqui, para a nossa comunidade de fé, a gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está querendo melhorar um monte de coisa, e a gente sempre está pensando em melhorar. Não sei se vocês percebem isso, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos alcançar tal pessoa. A gente quer alcançar as pessoas, e isso é muito bom, e a gente tem que fazer, mas tudo que a gente precisa está nele. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. Tudo que a gente precisa, é Ele que atrai as pessoas. É Ele em nós que vai fazer esse lugar aqui ficar pequeno. É Ele em nós que vai fazer as pessoas quererem ir onde você caminha. É Ele em nós que vai fazer as pessoas falar, Carol, cara, você tem um pensamento muito legal. Como é que você vai? Eu quero andar mais com você. É Ele em nós que faz as pessoas quererem caminhar com a gente. É Ele em nós. Por isso, galera, vamos colocar Cristo no centro. Não vamos nos deixar levar por esses ensinamentos de que a gente tem que ter oba-oba. Ah, se a nossa igreja tivesse mais oração, as pessoas iam gostar mais. Se a nossa igreja tivesse mais um louvor que toca, que fala, que isso, que aquilo. Ah, eu acho que tinha que ser isso diferente. Eu acho... Não. Cristo. A gente só precisa olhar para Ele, manifestar Ele, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, porque no texto que a gente leu, Paulo vai dizer que é esse Cristo, se a gente recebeu Ele, da forma que a gente recebeu Ele, a gente deve andar nele. O chamado do Evangelho é todo para a vida, e eu vou morrer dizendo isso, que o Evangelho não se vive nas quatro paredes da igreja. O Evangelho não se vive no momento do louvor. O Evangelho não se vive no seu quarto de oração. O Evangelho se vive na vida.
O Evangelho se vive no dia mal, querido. O Evangelho se vive nos desafios da existência. O Evangelho se vive na vida. É no chão da vida, querido. Vamos parar de querer construir um mundo paralelo. A igreja no Brasil está equivocada demais. E graças a Deus a gente está fora disso, querido. Graças a Deus. Eu me orgulho de dizer que eu não estou sendo levado pela massa. Eu me orgulho de dizer que eu não estou sendo levado pelo que a maioria diz. Eu me orgulho de ser minoria. Eu me orgulho de falar, na minha igreja tem 20 cabeças. Na minha igreja tem 10 pessoas no domingo. Eu me orgulho de ver como a gente caminha. Eu me orgulho de ver como a gente anda. Eu me orgulho de ver que a gente está discutindo na porta. Não é o que a gente vai fazer para arrecadar mais dinheiro. Eu me orgulho de dizer que o que a gente pensa durante a semana é como que a gente pode abençoar vidas. Eu me orgulho de dizer que a nossa discussão não é porque quem vai tocar no louvor e quem não vai. Eu me orgulho de dizer que eu faço parte de uma igreja que está aprendendo a ter Cristo no centro. Uma igreja que não está sendo levada pela moda do momento. Eu me orgulho de dizer que a gente está lutando para abençoar as crianças. Que a gente está sofrendo com elas. Como o Conrado disse no louvor, que a gente está vendo quem é invisível. Eu me orgulho de dizer que a gente faz parte de uma igreja que não está votando como todo mundo vota. Eu me orgulho de dizer que a gente brigou sim contra o Bolsonaro. Eu me orgulho de dizer sim que a gente não quis fazer parte dessa manada